Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar mais uma vez neste santuário, cultuando, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Já ouvimos louvores que já encheu a nossa alma de alegria. Para aqueles que estão bem ligados no culto, já deu para a gente acessar o trono da glória, porque Deus já falou no nosso coração através dos louvores. Ouvimos uma palavra poderosa aqui pelo nosso evangelista Bento, a leitura oficial, e o Senhor continua falando conosco. Quero agradecer ao nosso pastor vice-presidente, pastor Luiz Carlos, também o nosso presidente, pastor Eurico, por essa oportunidade, e conto com as orações dos demais ministros, nossos companheiros que estão aqui, para que o Senhor nos conceda a palavra que nós precisamos. Nós estávamos em casa e orando ao Senhor, não sabia que ia ter essa oportunidade, mas a gente pede sempre a Deus que nos conceda algo da sua parte, porque o soldado no quartel ele tem que estar preparado. Eu sempre digo que soldado no quartel ele só tem duas opções: serviço ou cadeia. Só essas duas. Então, como eu sou soldado e não quero ir para a cadeia, eu quero voltar para casa, eu venho pronto para trabalhar. Se precisar, estamos aqui prontos para fazer a obra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Já foi lido o livro de João aqui nesta noite. João capítulo 21. Como hoje é um culto de ensino, terça-feira, nós vamos tentar nos comportar aqui com mais tranquilidade, para poder os irmãos assimilarem melhor aquilo que nós vamos falar e transmitir da parte de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, nós vamos ler 3 versículos, 4, 15, 16, 17 e 18. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos vários personagens
e são muitos. Eu não sei dizer quantos. Mas tem alguns detalhes que é bom a gente observar. Tem alguns personagens que têm o mesmo nome de outro personagem. E isso é bom. Eu estou falando isso para que os irmãos possam me acompanhar e entender o que Deus falou ao meu coração. E às vezes, nós olhamos para dentro de nós e vimos que nós parecemos com algum desses personagens. Não é ruim isso. É bom parecer com alguém. Eu quero parecer com Ana. Uma das irmãs, eu quero parecer com Ana. Quero parecer com Pedro. Quero parecer com Tiago. Que pareça pelo lado bom. E isso é muito bom. E nesta noite, eu não vou falar sobre esse conteúdo do texto. Eu li todo esse texto para uma melhor compreensão. Mas nós vamos falar de um nome muito conhecido na Bíblia. Muito conhecido. Nós vamos falar sobre Pedro. Uma história conhecida, todos nós conhecemos. Falamos do Simão Pedro. E eu quero só ficar no nome, por enquanto. Então, hoje nós vamos tratar de pelo menos 5 Simões que existem na Bíblia. 5. O tempo vai dar, que hoje tem bastante tempo, né? Então, vai dar para a gente falar tudo. Quando nós falamos de Simão, na mitologia, Simão é qualquer macaco. Qualquer macaco é Simão. Mas quando nós entramos nas Escrituras Sagradas, Simão não é qualquer macaco. Simão é aquele que ouve. Este é Simão. E é desse tipo de Simão que nós vamos tratar nesta noite. O primeiro Simão que eu quero falar é o Simão Cirineu. O Simão Cirineu é aquele que ouve e serve por obrigação. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que fizeram os seus relatos específicos a povos distintos, relatam que o Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz que Cristo carregava. Ele foi obrigado a fazer isso. E aí vem a primeira pergunta: quantos Simãos Cirineus existem? Onde estão esses Simãos? Eles estão no nosso meio, mas com um detalhe: só servem por obrigação. Por que só servem por obrigação? Só servem porque alguém os obriga a servir. O filho vem para a igreja porque o pai obriga a vir para a igreja. O esposo vem para a igreja porque a esposa obriga a vir para a igreja. Então, esse é o tipo de Simão, o Cirineu. Ou quando não, por alguma circunstância, eu vou para a igreja porque eu preciso receber uma bênção. Então, o que está me molestando me obriga a ir à casa do Senhor. Mas tem até aqueles que vêm à casa do Senhor por medo. Medo de ir para o inferno, medo de não ser abençoado, medo do pastor, medo de Deus. Então, alguma dessas coisas obriga o Simão Cirineu a vir. Enquanto a obrigação fala alto, como falaram os soldados romanos, os Simões Cirineus vão suportar o peso da cruz, ou vão suportar estar aqui. Só que tem um detalhe: para o Simão Cirineu, a caminhada é curta, porque o Gólgota é logo ali, e ele não vai chegar no Gólgota, ele não vai aguentar chegar lá. Aí os Simão Cirineus vão ter que deixar a cruz, ninguém vai se lembrar deles mais, e ainda vão perguntar: o que foi que eu fiz? Eu fui o tempo todo um Simão Cirineu, fui à igreja, nunca servi a Deus, fui à casa do Senhor, nunca fui servo de Deus, sempre fui por obrigação. Agora, o que eu vou fazer ou o que eu fiz?
Isso é para nós refletirmos, porque amanhã, ou daqui a 2 dias, nós estaremos num culto público, onde nós teremos que pegar tudo que nós aprendemos aqui e doar para alguém. E aí nós precisamos refletir o que é que nós somos, o que nós fazemos, como estamos, por que estamos aqui. É triste quando a gente escuta alguém dizer assim, ó: Senhor Jesus, se o Senhor achar que eu mereço, se o Senhor achar que chegou a minha hora, se o Senhor achar que é a minha vez, me abençoa. Ele está simplesmente dizendo assim: eu sou um sirineu, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque na Bíblia, todos os que foram a Jesus, os que serviam a Ele e os que não serviam, eles foram lá e suplicaram. E ao suplicar disseram: eu sou isso. Não é porque eu mereço, é porque eu faço dessa maneira. Nós poderíamos citar vários exemplos aqui, mas vou citar apenas um, do rei Ezequias. Ele recebeu uma notícia de morte, e ele não reclamou, ele não chorou, ele nem perguntou por que ele era rei. Melhor dizendo, ele não perguntou por que era rei. Ele foi para a sua cama e se colocou diante de Deus. Eu sou teu servo, tenho feito a tua vontade, tenho andado conforme a tua palavra. E encerrou com lágrimas. E a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse no portão da guarda, o Senhor falou com ele: volta e diga para o meu servo que eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida. Eu estou dizendo que nós não podemos ocupar o espaço e o tipo de Simão Cirineu. É hora, é dia, é oportunidade. Se tem, não, porque Deus não vai. Eu vou pregar a palavra e vou dizer assim: se tiver alguém, não. Se Ele mandou eu falar, porque tem. Então o Simão Cirineu tome a sua responsabilidade, assuma a sua posição e diga: a partir de hoje eu não vou mais à casa do Senhor por obrigação. O segundo Simão que nós vamos falar, e já vou encerrar, né? Nosso presidente está chegando. O segundo Simão que nós vamos falar é o Simão mágico. Quem é o Simão mágico? O Simão mágico é aquele que ouve e quer tirar proveito. Esse é o Simão mágico. Apenas o evangelista Lucas relata sobre este Simão no livro de Atos dos Apóstolos. Nesse momento, a igreja do Senhor Jesus Cristo está em plena expansão do evangelho. O evangelista Filipe chega a Samaria, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que as multidões viam, ouviam e viam os sinais que ele fazia, e havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, a presença dos apóstolos ou dos discípulos fazia com que Deus operasse milagres e maravilhas, e o povo via esses acontecimentos e louvavam o nome do Senhor. Diz a Bíblia que havia naquela cidade um certo homem por nome Simão. Este Simão, ele havia exercido a prática de artes mágicas, havia enganado o povo, e diz a Bíblia que eles até pensavam que ele fosse um Deus. Mas como o povo creu na pregação de Filipe, aí não adianta ter mágica, não adianta fazer nada, porque quando chega o poder da palavra de Deus, muda tudo. E foi o que aconteceu, né? Simão havia enganado e o povo estava pensando que ele fosse um Deus. Só que agora não tem mais o que pensar, porque agora é uma coisa que viva, é uma palavra viva, ela entra e produz o efeito. Então nós vamos deixar Simão do lado e vamos atrás desses homens que são verdadeiros servos de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ali foi tão forte, que até o próprio Simão aceitou a Jesus, né? E foi batizado. Porém, a igreja de Jerusalém, sabendo desse grande avivamento, envia para lá Pedro e João.
E quando eles chegam em Samaria, eles levam mais alguma coisa especial. Eles estavam se convertendo pelo poder da palavra, e agora chega mais 2 lá, trazendo o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estendiam as mãos, e o povo recebia o Espírito Santo. Simão Mágico, vendo aquilo, falou: opa, está na hora de eu tirar um proveito. Não é? Eu já estou aqui, já sou crente, já sou batizado. Esses 2 chegaram de fora com essa atividade aí. O povo está ficando bonito, está melhor do que a minha mágica. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar um proveito. Mas para tirar um proveito eu tenho que tirar o servo de Deus daqui. E aí ele foi oferecer dinheiro por aquilo que era doado por Deus. Oh, aleluia! O que você tem foi dado por Deus. Aleluia. Podem lutar do jeito que quiser. Enquanto você estiver na direção de Deus, ninguém vai tirar. Nós vamos voltar para o Simão. Quando Simão pensa que pode comprar o dom de Deus por dinheiro, o texto diz que Pedro o repreendeu e lhe deu uma sentença. Me permitam dizer aqui, o evangelho continua o mesmo, mas nós, os pregadores, estamos muito fracos. Porque nós estamos com medo de falar a verdade. Porque quando a verdade é pronunciada, o Senhor Deus age. Nós estamos preocupados com o que vamos falar, o que alguém vai ouvir, se vai gostar ou se não vai gostar. Isso aí não é para nós não. Isso aí é coisa com Deus. Nós temos que falar a palavra de Deus. Olha o que disseram os apóstolos. Quando eles recebem a oferta de dinheiro, eles simplesmente dizem: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pronto. Ele pensou que comprava. Não, o seu dinheiro seja contigo para a perdição. A Bíblia diz que ele teve uma oportunidade para se arrepender. Foi a oferta que Pedro fez para ele. Arrepende dessa tua iniquidade, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. O que nós aprendemos aqui: existe sim no nosso meio muitos Simãos mágicos, querendo tirar proveito, aqueles que falam mentira, aqueles que profetizam só o que a gente quer ouvir, aqueles que não têm coragem de pregar a palavra de Deus, e que vão enrolando. Aqui no Mato Grosso, graças a Deus, é mais tranquilo, mas de onde eu vim, o negócio é terrível. Não tem, o cidadão não tem vida, não é nem crente, não pertence a igreja nenhuma, sai de cima do púlpito e vai para dentro de uma boate, sai de cima do púlpito e vai fazer farras e tudo, e dizendo que tem o dom de Deus. E esses são os Simãos mágicos, e que estão no nosso meio, simplesmente para tirar proveito. Mas eu preciso encerrar essa parte dizendo: na casa do Senhor não é lugar de tirar proveito, é lugar de se adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Quem vem para a casa do Senhor pensando em tirar proveito, ainda que não sinta agora, mas a sua alma está em fel de amargura, está caminhando para a perdição, venha para a casa do Senhor para adorar, venha para a casa do Senhor para prestar um culto ao Senhor nosso Deus. Aproveite aquilo que Deus te deu e apresente para Ele, porque Ele é o Senhor. Nós ouvimos aqui no começo do culto o pastor Luiz Carlos dizendo: nós só estamos aqui por causa do Senhor Deus. Então o culto é para
para Ele, a adoração é para Ele, ninguém vai tirar vantagem, até porque a Bíblia diz que a glória do Senhor, Ele não dá para ninguém. Aleluia, que Deus nos abençoe. Pode. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Não venda o seu dom e nem tente comprar de ninguém. Seja você sempre. Aleluia. Esteja sempre você e Deus, a responsabilidade é sua. Eu não quero pregar como aquele irmão prega, porque Deus tem para você e tem para ele também. Eu não quero ser igual a B ou C quando se trata de fazer alguma coisa para Deus. Faça o que Deus te deu. Sabe o que vai acontecer? O Senhor Deus vai te coroar. Aleluia. Vamos para o terceiro Simão. O terceiro Simão é o Simão leproso. Simão leproso é aquele que ouve e degenera. A Bíblia fala do Simão, o fariseu, que preocupado com o seu ego, com a sua religiosidade, com a sua aparência e tantas outras situações, ele acaba desprezando o mestre. Porque aquele Simão, ele mesmo recebendo a graça divina, ele consegue desprezá-la. Mesmo recebendo, porque ele recebeu Jesus na sua casa. E a estada de Jesus na casa de Simão não mudou a sua posição, não mudou o seu coração. Ele continuou com a mesma hipocrisia, com a mesma situação. Ele queria agir como se ele fosse melhor do que Deus. Quando foi que isso aconteceu? Ele, como se fosse melhor que os demais, melhor dizendo. Quando aquela mulher chega e rega os pés do Senhor Jesus com aquele unguento, a Bíblia diz que ele reprova aquele ato. Foi isso que ele fez. Agora, quando nós estudamos a história do Simão fariseu, o que nós vamos encontrar? O Simão fariseu e aquela mulher, eles tinham os mesmos defeitos. Os dois eram rejeitados pela sociedade. Os dois pecavam no mesmo nível, até porque não tem pecadinho nem pecadão, é tudo a mesma coisa. O que aconteceu é que Simão tinha um pouquinho mais de vantagem, de dinheiro, de conversa, e ele conseguiu levar Jesus para a casa dele. E com isso ele queria mostrar para a sociedade, ó, eu estou hospedando Jesus. Mas a Bíblia diz que nada fica oculto que não haja de ser revelado. E mesmo naquela situação que parecia um culto, ou melhor, uma recepção ao Senhor Jesus, de repente, o que está oculto é revelado. Se ele, Jesus, soubesse quem é essa mulher, ele está falando o que dela? Se ele era a mesma coisa, fazia, praticava a mesma coisa. A diferença é que ela, coitadinha, ficava lá na esquina da rua, se vocês me entendem, né? Lá na esquina da rua. E ele vivia no meio da sociedade. Essa era a diferença. Mas a prática era a mesma. E ele vai, se soubesse, ele não deixava ela fazer isso com ele, não. Jesus olha para ele, e aí que está o perigo do Simão leproso. Eu aprendi desde pequeno que o pecado não dói, mas ele corrói. O pecado não dói, mas ele mata. O pecado não dói, mas uma hora ele aparece. E aí, quando aquele homem fala aquilo, Jesus diz: Simão, vou falar uma coisa para você, e é aí que nós gostamos de Jesus, porque Jesus não está aí porque a gente fala, não, ele está pelo nosso coração, que ele conhece o coração. Às vezes a gente está falando uma coisa e o coração está longe. E aí ele conhece o coração, ele disse: Simão, vou falar uma coisa, eu entrei na sua casa, nem água para lavar os pés você me deu. Aleluia. Mas esta mulher, ela tirou o que ela tinha.
Em outras palavras, ela se derramou diante de mim. Ela me disse assim: eu preciso da tua misericórdia. E aí, Simão, deixa eu te dar uma palavra. O que você fez não tem importância nenhuma. Mas o que esta rachuriande candarébias, aleluia, o que esta mulher fez será lembrado. E é por isso que o Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração nesta noite para falar aqui. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente querer cobrir o nosso pecado acusando o outro. Não adianta a gente pensar que é melhor do que ninguém. Não adianta a gente subir num pedestal e olhar por cima e pensar que não tem ninguém embaixo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conhece de baixo para cima. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Conhece todos os nossos ossos, sabe quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças. Então não tem como, e o salmista sabia disso, porque ele disse: para onde fugirei do teu espírito? Oh, se eu subir, o Senhor está, se eu descer, o Senhor me contempla, se eu me esconder nas rochas, ali o Senhor está. Então, queridos, nesta noite o Espírito Santo nos convida mais uma vez a deixarmos as práticas que vão nos condenar. Aleluia, oh aleluia. Não seja um Simão leproso, aquele que ouve a palavra aqui e sai do outro lado. Quando terminar o culto, nós vamos para as nossas casas. O pastor Eurico não vai nos ver, o pastor Luiz Carlos não vai nos ver, mas tem um que está conosco todo momento. Aleluia, oh glória. Então não seja o Simão leproso, porque o Simão leproso, ele vai sair daqui de dentro, e quando chegar ali fora, ele vai cometer um pecado. Mas se nesta noite atentarmos para a palavra de Deus, dizer: Senhor, eu não quero ser o Simão leproso. Tem um versículo na Bíblia que a gente lê no dia da ceia, mas o Espírito Santo me lembrou aqui hoje. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esses são os Simãos leprosos. Vamos falar do último Simão e vamos encerrar. O último Simão que nós trouxemos é o Simão Pedro. Simão Pedro é aquele que ouve e atende o chamado. O texto sagrado diz que Jesus olha e vê ali um simples pescador. Esse simples pescador, ele tem pelo menos 6 características que chamam a atenção do mestre. A primeira delas é cuidado e dedicação. Ele era um homem cuidadoso e dedicado. A segunda, ele era um homem do coração piedoso. Terceiro, ele conhecia o seu ofício, ele sabia o que ele estava fazendo. Quarto, ele era uma pessoa obediente. Quinto, ele era um homem capaz de reconhecer o seu estado. E sexto, era um homem de coragem. Quando Jesus olha para Pedro, ele olha para Pedro e vê estas características. Por que ele vê essas características? Jesus vê um homem que passou a noite toda pescando, não pegou nenhum peixe, e tranquilamente vai lavar e vai cuidar da sua rede. Então ele é cuidadoso. Quando Jesus pede o barco, ele não diz que não. Ele empresta o barco e nem reclama. Ele vai para lá. Ele tinha o coração piedoso.
Mas quando Jesus diz, Pedro, agora é a sua vez, lança a rede, ele teve coragem de falar para Jesus, olha, Senhor, eu vou parafrasear as palavras de Pedro. Olha, Senhor, eu sou pescador, sou profissional, entendo da pesca, sei qual é a hora que o peixe vem, sei como é que joga a rede. Eu fiz isso tudo à noite, que é a hora. Eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo aqui no mar. Eu não estou aqui por acaso. Foi isso que ele falou para Jesus. Mas ele também era um homem de reconhecimento. Aí ele disse, mas reconheço a tua palavra. Rabacandarébias. Aleluia. E pela tua palavra lançarei a rede. Ele lança a rede e ela vem cheia de peixes. E aí a Bíblia diz que foi tantos peixes que o barco ia afundando. Como o barco ia afundando, ele vai e chama os amigos para ajudar, os outros barquinhos, para ajudá-lo a recolher a rede. Só que de repente ele viu que aquele homem que manda ele jogar a rede não era um homem qualquer. Esse é o Simão. Ele não vê, o senhor não é uma pessoa qualquer não. Eu não lhe conhecia, mas igual aos outros o senhor não é. Deixa eu fazer um pedido. Aí ele começa a reconhecer o seu estado. Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus ouve tudo aquilo. E quando ele termina de falar, Jesus então olha para ele e diz assim, agora, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, mas vai ser pescador de homens. Segue-me. E o texto diz que ele deixou tudo, deixaram tudo, é assim que está escrito lá. E eles, deixando tudo, seguiram ao Senhor Jesus. Este Simão Pedro, ele não serviu a Jesus por obrigação, ele não serviu a Jesus para tirar proveito, ele não serviu a Jesus degenerando a sua própria vida, e também não serviu a Jesus agindo com desprezo. A sua atitude foi, eis-me aqui. Jesus chamou e ele atendeu. Ao atendimento do chamado, a Bíblia diz que ele recebe uma nova função. Aí muda o nome de ouvinte para servo obediente, porque deixou de ser só Simão e passou a ser Simão Pedro, aquele que ouve e obedece. Deu-lhe uma história, aleluia. O nome de Pedro aparece mais de 170 ocasiões na Bíblia. Aparece o nome de Pedro. Esse Pedro agora vai pertencer ao círculo íntimo de Jesus, mesmo ele sendo impulsivo nas suas decisões. E eu gostaria de abrir esse parênteses aqui para dizer, tem gente que pensa que quando aceita Jesus, ele muda. Não é, a gente recebe de Deus uma característica. Quem é bravo continua bravo, quem é manso vai ser manso, quem é chorão vai continuar chorando, quem é alegre vai continuar sorrindo, porque isso aí é nosso, Deus nos deu quando nós fomos gerados, e Ele não vai tirar. O que Deus vai fazer? Ele vai utilizar tudo isso aí, para a sua honra e para a sua glória. Ele utiliza o que sorri e utiliza o que chora. Ele utiliza aquele que é bravo, impulsivo, mas utiliza aquele que é calmo também. Então, na igreja, na casa do Senhor, todos somos soldados e todos temos utilidade. Aleluia. Mas, vamos seguindo, o seu amor pelo mestre e a sua causa, só ele e o mestre sabia. Por isso foi que o mestre perguntou 3 vezes, porque estava confirmando que só 2 pessoas sabiam, ele e o mestre, ninguém mais. Tu me amas? Amo.
tu me amas? Amo. Quando ele se entristece, ele estava escrevendo uma carta para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: mestre, tu me conheces do fundo do coração, desde o dia que eu te aceitei. Aleluia! É isso que ele estava dizendo para o mestre. E agora ele recebe a incumbência: apacenta as minhas ovelhas. Encerro aqui. Nós falamos sobre 5 tipos de Simão. Claro que nós teríamos muito mais coisa para falar, mas nós sintetizamos. Eu tenho certeza que a igreja está recebendo a palavra de Deus, e esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Então, nós falamos do Simão que serve por obrigação. Falamos daquele Simão que quer tirar proveito. Falamos do Simão que degenera. Falamos do Simão que faz pouco caso do mestre. Mas falamos do Simão, aquele que ouve e atende. O Simão que ouve e atende é esse que dá glória. O Simão que ouve e atende é esse que abre a boca e fala em línguas estranhas. Aleluia, oh glória. Se és o Simão Pedro, Jesus te olha e te chama. E Jesus quer te usar. Foi esse Simão Pedro que falou com autoridade. Aliás, que Jesus falou com ele após ele dizer quem era Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi este Pedro que, diante dos romeiros incrédulos em Jerusalém, não perdeu tempo. Não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo aqui é o que foi falado pelos profetas e hoje está se cumprindo. É o Espírito Santo que veio sobre nós. Aleluia! Foi este Pedro quem nos ensinou a ser grato a Deus pelo perdão e pela nossa salvação. E ele disse assim na sua primeira carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, que está guardada no céu para cada um de vós. Aleluia! Foi ele que nos classificou, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Aleluia! Que nós possamos entender a vontade de Deus. Veio aqui ao meu coração uma coisa que eu vou falar para encerrar. É muito triste ouvir o pastor da igreja, me permita, pastor, pedir ao crente para vir ao culto, como se fosse uma obrigação. Insistir, meu Deus, o que eu vou fazer para a igreja, para os irmãos virem? É muito triste. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados por um preço muito alto, e esse preço nós precisamos demonstrar a nossa gratidão, e foi isso que Simão Pedro fez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos comprou para uma viva esperança. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por essa boa palavra? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, já está conosco nosso pastor presidente, pastor Eurico.
Graças ao Senhor Deus, o Senhor trouxe. E nesse momento eu quero agradecer pela confiança e devolvê-lo à direção do culto.